Jornalistas Online está no ar. Olá, sejam bem-vindos ao Jornalistas Online e sejam bem-vindos ao Me Explica, o programa que explica as notícias e os principais assuntos do momento de um jeito simples e direto. O assunto de hoje aqui no Me Explica são as máscaras. Sim, né? Parece que a pandemia vai acabar, parece que ela está chegando no fim, mas muitos especialistas ainda dizem que a gente precisa usar a máscara e que ela vai ajudar a proteger a gente ainda mais. Por isso eu convidei a Melanie Fontes Dutra, que é biomédica e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e divulgadora científica pela rede Análise Covid-19. Melanie, muito bem-vinda, muito obrigado por participar aqui do Me Explica. Muito obrigada, o prazer é meu. Melanie, primeira pergunta, né? O tema aqui da nossa conversa hoje são as máscaras. E a gente está chegando num momento, né, em que parece que a pandemia está dando uma diminuída, né, no Brasil e no mundo, mas os médicos, os especialistas epidemiologistas ainda dizem que a máscara é essencial e que ela vai ajudar a proteger, né, a população da Covid, ainda mesmo com as vacinas. Por que a máscara é importante e como ela protege a gente? Bom, a máscara ela é um equipamento, né, de proteção individual, mas que também tem um impacto bem importante com o coletivo no que se trata dessa pandemia, uma vez que o vírus, que é o causador dessa pandemia, ele se transmite pelo ar. Então, a máscara tem um papel importante em fazer essa retenção de gotículas e partículas que a gente eventualmente poderia estar expelindo no ambiente, mas não expelimos pelo menos de uma vasta quantidade graças ao uso da máscara, né, que nos protege e protege também dessa liberação. Então, a máscara ela tem esse papel duplo, né, além dela proteger o indivíduo, ela também vai proteger as pessoas ao redor, porque esse indivíduo não vai estar lançando essas partículas virais no ambiente em que ele estiver, graças ao uso dessa máscara. Então, é muito importante reforçar esse uso, especialmente num momento como o de agora, mesmo considerando uma melhora no cenário, a gente não pode deixar de usar essa ferramenta por enquanto a gente não controlar ainda mais a transmissão e vacinar ainda mais a população. E em que situações, né, você diria que a máscara ela é essencial hoje em dia? Né? A gente está vendo que está variando ao redor do mundo e no Brasil as recomendações. Na sua opinião, e pelo que a ciência vem dizendo, em que situações a gente não pode abrir mão da máscara? Com certeza, em ambientes fechados, é uma situação em que a máscara se faz extremamente necessário. Todos aqueles ambientes fechados e que não tem uma ventilação, uma renovação adequada daquele ar que está circulando ali, ou que não está circulando na forma adequada nesse ambiente, por ele ser muito fechado, por exemplo, é um ambiente onde a máscara precisa estar sendo usada pelas pessoas. Então, ambientes fechados são bem importantes. Em lugares onde há aglomerações também é importante, mesmo que essas aglomerações estejam acontecendo num ambiente aberto e bem ventilado, o fato das pessoas estarem aglomeradas e muito próximas ainda podem colocá-las em algum nível de exposição se elas não estiverem usando máscara. Então, ambientes fechados sempre, nesse momento, e em ambientes abertos, observar a situação. Se é um ambiente aberto onde eu consigo manter muito bem o distanciamento, onde juntamente desse distanciamento há uma boa ventilação, tranquilo. É importante eu carregar a minha máscara, porque eventualmente alguma modificação pode acontecer, mas já é um ambiente onde, tendo esse distanciamento e essa boa ventilação, a gente pode deixar a máscara ali perto. Agora, se eu estou, por exemplo, numa feira onde tem muita gente e mesmo sendo um ambiente aberto eu não consigo manter o distanciamento, então mesmo assim é importante usar a máscara. Então é sobre conhecer os riscos, avaliar cada uma das situações para que a gente também se proteja da melhor forma possível. A gente está vendo, né, que tem muita gente que está voltando ao trabalho e vai voltar a trabalhar, né, nos próximos dias, nas próximas semanas. E pensando em pessoas que já estão vacinadas, né, com as 2 doses, que é o caso de bastante gente no Brasil, essas pessoas elas podem se sentir seguras de voltar para esses ambientes com máscara e com as 2 doses, né, de sentar no mesmo escritório, de almoçar juntos, ou a gente ainda está correndo o risco da doença se espalhar dessa maneira?
A gente está num ponto bastante importante da pandemia, que é aquele ponto onde a gente está vendo uma melhora, mas se a gente não cuidar com as flexibilizações que a gente está fazendo, é possível que a gente possa ver uma nova subida, porque ainda tem bastante gente para vacinar, né? Para completar a vacinação e para ampliar a vacinação. Então, é aquele ponto de extremo cuidado nesse momento, para a gente poder seguir com as flexibilizações que nós temos, né, devagar e cada vez mais evoluindo quanto a isso. Então, no ambiente de trabalho, se todos estiverem usando máscara, todos vão estar mais protegidos, ainda mais se todos estiverem vacinados e usando máscara também, né? Deixar as janelas bem abertas, de preferência, para que ventile bastante esses ambientes. É claro que existem alguns trabalhos que isso já é mais difícil, então se torna ainda mais importante o uso de máscara por todos, né? Então, é combinar essas medidas. Além disso, em relação ao almoço, é importante também considerar que quando a gente está comendo, que é quando a gente tira a máscara, é quando a gente acaba exposto, né? Então, é importante comer mantendo um distanciamento, de preferência num ambiente aberto, para poder diminuir esse risco de exposição. Não conversar, não falar durante a comida, porque cada vez que a gente conversa e fala, a gente está expelindo gotículas para o ambiente. Então, o almoço na rua hoje, né, fora de casa, ele precisa ser um almoço prático e rápido, né, dentro do possível. Tu vai lá, tira, come, põe a máscara, segue a vida. Sempre tentando buscar ambientes abertos e que o distanciamento possa ser feito, né? Deixa a conversa depois para quando vocês todos estiverem de máscara num outro ambiente, né? Então, é sobre isso, né? Biossegurança, a gente não fala de risco zero, não existe um risco zero, mas a gente conhecendo os potenciais riscos de cada uma das situações, a gente consegue minimizá-los o máximo que nós pudermos. Eu ando vendo muita gente por aí usando máscaras de tecido, né? Com escudo de time de futebol, com logotipo de empresa. Essas máscaras são aceitáveis? Qual tipo de máscara a gente deve usar, né, nesse momento que as pessoas estão voltando a circular, voltando a se encontrar? O que é mais adequado? É muito importante que as pessoas busquem a melhor opção possível, né, de máscara. E atualmente a gente recomenda muito as máscaras PFF2, N95. Existem valores mais acessíveis essas máscaras atualmente, né? Basta a gente pesquisar em alguns sites do Google que a gente consegue encontrar por valores bem mais acessíveis. E é importante que as pessoas entendam que justamente nesse momento a gente investir numa máscara boa, potente, que pode nos trazer a maior segurança até o momento alcançada por uma máscara, vai nos ajudar muito a controlar ainda mais essa situação e a proteger não só a gente, como a todo mundo, né? Então, o ideal é usar a máscara PFF2 sempre que possível. A máscara de vários modelos, né? Tem os elásticos atrás da orelha, os que vão ao redor do pescoço, aquele que é em formato de concha. Então, tem N tipos de máscara PFF2 que a pessoa pode acabar escolhendo a que se sente melhor para usar. Mas é importante que ela seja muito bem aderida assim, ao rosto e que a pessoa utilize ela sempre que houver um risco de exposição. E esse tipo de máscara você pode reusar nele, não é completamente descartável, né? Como é que a pessoa deve fazer? Então, nesse caso, essas máscaras, é importante que a pessoa lembre que evitar molhá-las, né? Deixe elas no sol, pegando um sol por algumas horas. O que eu recomendo fazer é ter ali umas 3, 4 máscaras disponíveis para ir revezando. Então, se tu usa uma hoje, deixa ela no sol, daqui a pouco amanhã usa outra. No outro dia, tu ainda tem uma terceira disponível. Depois de uns 2 dias assim completos pegando sol, dá para dar uma reutilizada aí na máscara. Tu vai fazendo um rodíziozinho, sempre usando máscaras que vão estar adequadas. E cuidar bastante quando o elástico começar a ceder, quando ele não fica mais aderindo muito bem, ele vai perdendo a elasticidade, que daí é um momento onde é importante trocar a máscara, né? Então, cuidar o elástico, cuidar também a qualidade da máscara, né? Qualquer sujeira visual, assim, ou qualquer problema na máscara como um todo, já é um indicativo da necessidade de trocar. Mas o elástico, ele é
uma forma muito boa também da gente ver se a máscara ainda está nos protegendo como antes. Então, eu sugeriria esses usos, esses reusos e esses cuidados. Ótimo. E para terminar, uma pergunta que eu ouvi bastante gente fazendo, que é a seguinte, não é uma pergunta muito simples. Se já tem um monte de gente vacinada, né, em vários lugares, eu estou aqui em São Paulo, né, São Paulo tem uma boa porcentagem da população vacinada com as 2 doses. Se o número de casos está caindo, se o número de mortes está caindo, a gente realmente precisa usar máscara? Qual que é a utilidade disso, se já temos todos esses sinais bons? O sinal bom mostra que a gente provavelmente vai entrar num ritmo melhor, mas a questão é que muitas dessas quedas pararam de ganhar força na desaceleração, ou seja, estão começando a parar de cair e entrar num equilíbrio em alguns lugares. Isso é um sinal de que a gente já não está mais naquela descida importante que é para nós estarmos, enquanto que outros lugares ainda seguem descendo. Qual é a grande questão aqui? A grande questão é que, como a gente ainda tem muita gente para vacinar, existe um público que não está vacinado, que é o público infantil e que está circulando bastante por causa das aulas, por exemplo, são pessoas que estão expostas e que podem também contribuir com a transmissão do vírus. Então, a gente corre um risco de, daqui a pouco, esse aumento de transmissão nos levar a novos crescimentos inoportunos, né? Como o que está acontecendo com a Europa. Então, a gente precisa olhar para esses exemplos e tomar muito cuidado do que não fazer. Eles flexibilizaram muitas medidas, como a obrigatoriedade das máscaras, muito cedo, tendo cerca de 70% da população completamente vacinada, em alguns locais ainda menos. E agora estão vendo esse surto novamente, porque tem muita gente não vacinada. Então, precisamos tomar esse cuidado. Não é o momento de flexibilizar o uso de máscaras ainda, é o momento de ficar aliviado pelo cenário estar melhorando, mas entender que ele ainda segue um cenário com alta transmissão. Nós ainda temos um número de novos casos, de hospitalizações que ainda é elevado, ele ainda é acima do período pré-pandêmico, por exemplo. Então, a gente não está no ponto onde a gente começou a pandemia ainda. A gente está descendo. É um caminho nessa descida. Mas é importante que a gente não queime a largada, né? Nesse caso, não coloque as coisas a perder. Se nós estamos conseguindo, não podemos nos nutrir dessa ilusão de que se abrirmos mais vai dar tudo certo. É justamente porque a gente está tendo esse cuidado que nós estamos conseguindo manter esse ritmo de redução. Então, a gente precisa ainda manter isso para reduzir ainda mais, para que a gente tome um rumo diferente do que a Europa tomou. Quando a gente resolver flexibilizar mais, o cenário está muito mais oportuno do que o cenário que eles se colocaram quando isso aconteceu, né? Sobre aprender com os erros dos outros, basicamente, né? Ver os exemplos dos outros e procurar qual que é o melhor daquilo para que a gente não cometa aquele desfecho que eles estão vivendo. Ótimo, doutora. Muito obrigado pelas suas respostas aqui no Me Explica. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer tê-la aqui. O prazer é meu. Fico à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a você que assistiu até o fim. E não se esqueça, tem Sempre Me Explica aqui às terças-feiras os Jornalistas Livres. E a gente se vê em breve. Até mais.